Havia algo no modo como ele segurava meu rosto naquela tarde, como se eu fosse feito de cristal, que me fez esquecer que éramos de mundos diferentes. Seus olhos castanhos brilhavam com o pôr do sol refletido na janela do apartamento. Eu, que um dia não tive nada, agora tinha tudo nos braços de Alejandro. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, sussurrei, enquanto seus dedos traçavam linhas suaves em meu rosto. Eu passei a vida inteira construindo muros, Emiliano. Ele respondeu, sua voz poderosa reduzida a um murmúrio. Nunca pensei que alguém como você pudesse derrubá-los com tanta facilidade. Quando seus lábios encontraram os meus, senti como se toda a cidade do México abaixo de nós desaparecesse. Não havia mais o barulho do trânsito, nem as luzes dos prédios, nem o passado que nos separava. Apenas o momento presente, suas mãos firmes na minha cintura e a certeza de que, contra todas as probabilidades, nossos corações haviam encontrado um ao outro. Antes de Alejandro, eu era invisível. Essa é a verdade crua sobre viver nas ruas da cidade do México. Você se torna parte da paisagem urbana, como os postes de luz ou as lixeiras, algo que as pessoas passam todos os dias sem realmente enxergar. Meu nome é Emiliano Valdez, e por 3 anos, o chão duro e frio da Avenida Reforma foi meu colchão. A sombra de um dos arranha-céus mais imponentes da cidade era meu teto. Esse prédio, com suas paredes de vidro que refletiam o céu, era a sede da TechMex, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Na época, eu não sabia que o dono daquele edifício mudaria minha vida. Eu só sabia que aquele canto específico da calçada, protegido da chuva pelo beiral, era relativamente seguro para dormir. Naquela manhã de setembro, o outono já começava a mostrar suas garras e a temperatura tinha caído na noite anterior. Eu me enrolava no único cobertor rasgado que possuía, tentando absorver o calor do sol que começava a aparecer, quando ouvi o som de passos se aproximando. Isso não era incomum. Executivos e funcionários passavam por ali o tempo todo. O que era incomum era que esses passos paravam próximo a mim. Com licença? A voz era grave, mas não ameaçadora. Abri os olhos e precisei erguê-los muito para ver o rosto do homem que me olhava. O sol brilhava atrás dele, criando uma aura dourada que me fez piscar várias vezes. Você está bem? Ele perguntou, e havia genuína preocupação em sua voz. Senti um misto de vergonha e indignação. Essa era a primeira vez em muito tempo que alguém perguntava como eu estava, e eu não sabia como responder. Estou vivo, disse finalmente, tentando me sentar com dignidade, o que era difícil com os músculos doloridos de uma noite no concreto. O homem, que eu presumia ser um executivo pelo terno impecável e pelo relógio que provavelmente custava mais do que tudo que eu já possuí na vida, se agachou ao meu lado. Foi um gesto tão surpreendente que me deixou sem palavras. Posso oferecer um café? Ele perguntou, e estendeu um copo que eu não tinha notado que ele carregava. O aroma rico de café recém-preparado chegou às minhas narinas e meu estômago respondeu com um ronco audível. Hesitei por um momento, meu orgulho querendo recusar a caridade, mas o frio e a fome foram mais fortes. Obrigado, murmurei, aceitando o copo com mãos trêmulas. O calor que emanava do café aqueceu meus dedos enregelados e o primeiro gole foi como um bálsamo para minha alma. Não era o café aguado das doações de caridade, era rico, forte e perfeitamente preparado. Meu nome é Alejandro Rodrigues, ele disse, ainda agachado, seus olhos castanhos estudando meu rosto com mais interesse do que eu estava acostumado. Eu trabalho nesse prédio. Eu quase ri. Se o distintivo de CEO em seu peito não denunciasse, a postura confiante e o terno feito sob medida certamente o fariam. Alejandro Rodrigues não era apenas alguém que trabalhava no prédio. Ele era o dono da TechMex, uma das mais bem-sucedidas startups tecnológicas do México, que havia se tornado uma gigante em poucos anos. Emiliano, respondi simplesmente sem oferecer meu sobrenome. Não que isso importasse. Alejandro assentiu, como se estivesse memorizando meu nome. Emiliano, ele repetiu. E havia algo na maneira como ele pronunciou meu nome que me fez sentir real, como se eu tivesse voltado a existir depois de anos sendo invisível.
Você está aqui há muito tempo? Ele perguntou, e pela primeira vez, notei o leve sotaque em sua voz. Não era o sotaque da cidade do México, mas algo diferente, talvez do norte do país. Tempo suficiente, respondi, tomando outro gole do café. A verdade era que eu tinha perdido a conta dos dias, das semanas, dos meses. Após perder meu emprego na livraria, depois meu apartamento, depois minha dignidade, o tempo se tornara uma coisa fluida, sem importância. Alejandro me estudou por um momento, seus olhos passeando pelo meu rosto barbado, pelas minhas roupas gastas, pela minha mochila rasgada que continha tudo o que eu possuía no mundo. Você gostaria de um trabalho? Ele perguntou abruptamente. Se eu tivesse um lugar para cair, teria caído. Em vez disso, quase derrubei o precioso café. Que tipo de trabalho? Perguntei, desconfiado. Eu já tinha ouvido histórias sobre pessoas que ofereciam trabalhos para os sem-teto, apenas para explorá-los ou pior. Alejandro sorriu, e seu sorriso transformou completamente seu rosto. As linhas severas de seu maxilar suavizaram e pequenas rugas apareceram nos cantos de seus olhos. Meu jardineiro está precisando de ajuda no terraço do prédio. É um trabalho honesto e inclui um lugar para ficar, um pequeno quarto nos fundos da casa dos funcionários. Não é luxuoso, mas é limpo e seguro. Olhei para ele com desconfiança. Coisas assim não aconteciam na vida real, e certamente não comigo. Por quê? Perguntei, incapaz de conter a pergunta que queimava minha língua. Por que o quê? Por que você está me oferecendo isso? Você nem me conhece. Alejandro olhou para cima, para o prédio que se erguia acima de nós. Talvez eu esteja tentando compensar algum karma, ele disse, e havia algo em sua voz que me fez pensar que ele não estava sendo totalmente sincero. Ou talvez, ele continuou, voltando a me olhar, eu esteja cansado de passar por você todas as manhãs e fingir que não vejo um ser humano dormindo no chão. Talvez eu tenha finalmente tido coragem de fazer alguma coisa a respeito. Ponderei suas palavras enquanto terminava o café. Meu instinto me dizia para recusar, para não confiar neste homem rico com seu terno caro e seu café perfeito. Mas havia alguma coisa naqueles olhos castanhos, uma sinceridade, uma solidão talvez, que me fez hesitar, sem compromissos. Ele acrescentou, como se tivesse lido meus pensamentos. Se você não gostar, pode ir embora a qualquer momento. Ninguém vai forçá-lo a ficar. O sol já estava mais alto agora, e a sombra do prédio começava a recuar. Olhei para o copo vazio em minhas mãos e, em um impulso que mudaria minha vida para sempre, decidi arriscar. Tudo bem, disse tentando soar casual, como se não estivesse agarrando a primeira chance real que tive em anos. Vamos ver esse jardim. Alejandro sorriu novamente. E dessa vez, notei como seu sorriso iluminava seus olhos. Ele se levantou e me estendeu a mão. Após um breve momento de hesitação, coloquei minha mão na dele. Seu aperto era firme, e quando ele me ajudou a levantar, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo, como se algo importante estivesse começando, algo que eu não conseguia nomear. Vamos, ele disse, e eu o segui para dentro do prédio, passando pelos seguranças que me olharam com desconfiança. Mas não disseram nada quando Alejandro fez um gesto para que me deixassem passar. Enquanto entrávamos no elevador espelhado, vi nossos reflexos lado a lado. Alejandro com seu terno impecável e cabelo perfeitamente penteado, e eu com meus jeans rasgados e cabelo desgrenhado. Éramos como duas espécies diferentes de seres humanos. Mas quando as portas se fecharam e o elevador começou a subir, algo em mim soube que nossas vidas agora estavam irrevogavelmente conectadas, e que nada, nem para ele nem para mim, seria o mesmo novamente. O jardim, no terraço do edifício da TechMax, era um oásis verde flutuante no meio da selva de concreto da cidade do México. A primeira vez que Alejandro me trouxe aqui, fiquei sem palavras diante da vastidão de plantas, flores e árvores em vasos. Era como se um pedaço do jardim do Éden tivesse sido transplantado para o topo de um arranha-céu. Este é o nosso jardim corporativo, explicou Alejandro enquanto caminhávamos por entre roseiras em flor e pequenas árvores frutíferas. Mas também é o meu refúgio pessoal. Venho aqui quando preciso pensar ou escapar do barulho da cidade. Olhei em volta, admirado.
A vista era de tirar o fôlego. Podíamos ver toda a cidade com suas avenidas largas e edifícios históricos. Ao longe, as montanhas emolduravam o horizonte e o céu azul parecia infinito. É incrível, consegui dizer, ainda tentando absorver tudo. Alejandro sorriu, e havia um brilho diferente em seus olhos quando ele olhava para o jardim. Raul, o jardineiro precisa de ajuda para manter tudo isso. Ele está ficando velho, e esse lugar é grande demais para uma pessoa só cuidar. Como se tivesse sido convocado, um homem idoso apareceu de trás de uma fileira de arbustos. Ele tinha a pele curtida pelo sol e mãos nodosas que falavam de anos de trabalho com a terra. Seus olhos, porém, eram gentis quando nos cumprimentou. Senhor Rodrigues, ele disse, inclinando levemente a cabeça. Então seus olhos pousaram em mim, curiosos. Raul, este é Emiliano. Ele vai ajudá-lo com o jardim a partir de hoje. Raul me analisou de cima a baixo e eu me encolhi sob seu olhar. Eu sabia como estava. Sujo, barbado, com roupas que não eram lavadas há semanas. Não era exatamente a aparência de um jardineiro confiável. Mas em vez de hesitação, vi apenas aceitação em seus olhos. Bem-vindo, Emiliano. Temos muito trabalho pela frente. Naquele dia, Raul me mostrou o pequeno quarto onde eu ficaria. Era simples, com uma cama de solteiro, um armário, uma mesa e uma cadeira. Havia um banheiro adjacente, com chuveiro e água quente. Um luxo que eu não tinha há muito tempo. Você pode deixar suas coisas aqui, disse Raul. E depois quero te mostrar como cuidamos das plantas. Coloquei minha mochila surrada na mesa e olhei em volta. O quarto era pequeno, mas limpo e organizado. Pela janela, podia ver uma parte do jardim e, além dele, o horizonte da cidade. Obrigado, disse, sentindo-me estranhamente emocionado. Ter um teto sobre a cabeça, uma cama para dormir, uma porta que eu podia fechar. Estas eram coisas que eu tinha esquecido como valorizar. Raul apenas assentiu como se entendesse. Vamos começar com as rosas, ele disse. Elas são as favoritas do Senhor Rodrigues. Nos dias que se seguiram, aprendi o ritmo do jardim com Raul. Ele era um professor paciente, me mostrando como podar as plantas, como regar cada espécie diferente, como reconhecer pragas e doenças. Suas mãos enrugadas trabalhavam com a terra como se estivessem fazendo magia. As plantas não julgam, ele me disse um dia enquanto trabalhávamos lado a lado. Elas não se importam com quem você foi ou o que você fez. Só se importam com o que você faz por elas agora. Eu nunca tinha pensado sobre jardinagem dessa maneira, mas as palavras de Raul ficaram comigo. Enquanto trabalhava com a terra, sentia como se estivesse me reconectando com algo que tinha perdido. Uma sensação de propósito, de estar criando algo belo e vivo. Alejandro aparecia no jardim quase todos os dias, geralmente no final da tarde. Ele caminhava entre as plantas, às vezes parando para examinar uma flor ou uma folha. Quando nos via trabalhando, ele sempre acenava ou parava para conversar. Como estão se saindo? Ele perguntava a Raul, mas seus olhos frequentemente se voltavam para mim. Ele tem boas mãos para o trabalho. Raul respondeu uma vez, e sentiu um calor no peito com o elogio inesperado. Conforme os dias se transformaram em semanas, uma rotina se estabeleceu. Eu acordava cedo, tomava café com Raul na pequena cozinha da casa dos funcionários e então começávamos o trabalho no jardim. Almoçávamos juntos e, às vezes, Alejandro se juntava a nós. À tarde, continuávamos o trabalho até o pôr do sol. Lentamente, comecei a me sentir mais humano novamente. Cortei o cabelo e a barba e, com o primeiro salário que Alejandro me pagou, comprei algumas roupas novas. Quando me olhava no espelho, via um homem diferente daquele que tinha dormido nas ruas. Um homem com propósito, com dignidade. Mas o que mais me surpreendeu foi como meus encontros com Alejandro começaram a mudar. No início, nossas conversas eram breves e formais. Ele perguntava sobre o jardim, eu respondia. Mas, gradualmente, começamos a falar sobre outras coisas. Livros que tínhamos lido, filmes que tínhamos visto, lugares que queríamos visitar. Uma tarde encontrei Alejandro sentado sozinho em um banco no jardim. Ele não estava vestindo seu terno habitual, mas sim jeans e uma camisa simples.
Seu rosto parecia cansado e havia algo vulnerável em seus olhos que nunca tinha visto antes. Posso me sentar? Perguntei, hesitante. Ele olhou para mim, surpreso, como se tivesse sido arrancado de um devaneio. Claro, disse, movendo-se para me dar espaço. Sentei-me ao seu lado e por um momento ficamos em silêncio, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Você já teve a sensação de estar completamente sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? Ele perguntou subitamente. A pergunta me pegou desprevenido. Sim, respondi, pensando nos dias que passei nas ruas, invisível para todos. Conheço bem essa sensação. Alejandro assentiu como se tivesse esperado essa resposta. Eu me sinto assim todos os dias, ele admitiu. Na sala de reuniões, nos eventos, nas festas, é como se eu estivesse interpretando um papel e ninguém realmente me visse. Olhei para ele com novos olhos. O poderoso CEO da TechMax, o homem que parecia ter tudo, estava confessando sua solidão para mim. Um ex sem teto que ele tinha tirado das ruas. Por que você está me contando isso? Perguntei, genuinamente curioso. Ele se virou para me olhar, seus olhos castanhos refletindo o céu em chamas. Porque você é a única pessoa que não espera nada de mim, ele respondeu. Você não está interessado no meu dinheiro, no meu poder, ou no que eu posso fazer por você. Você apenas me vê. Algo estranho aconteceu dentro de mim naquele momento. Um calor que começou no peito e se espalhou por todo o corpo. Não era gratidão, nem admiração. Era algo mais profundo, mais assustador. Eu vejo você, concordei, e minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Nossos olhos se encontraram e, por um instante, pareceu que o tempo parou. Havia uma pergunta silenciosa no ar entre nós, algo que nenhum de nós estava pronto para nomear. E então, o momento passou. Alejandro olhou para o relógio e se levantou. Eu deveria ir, ele disse. Tenho uma reunião em 1 hora. Assenti, sentindo uma ponta de desapontamento que tentei ignorar. Claro, ele já tinha dado alguns passos quando se virou para mim. Emiliano? Sim. Você gostaria de jantar comigo amanhã? Não aqui, mas em algum lugar da cidade. Um restaurante, talvez. Meu coração deu um salto. Como um encontro? Perguntei antes que pudesse me conter. Alejandro hesitou e então sorriu. Sim, ele disse. Como um encontro. Assim que as palavras saíram de sua boca, soube que algo fundamental tinha mudado entre nós. O que tinha começado como um ato de caridade, uma mão estendida para alguém em necessidade, estava se transformando em algo mais. Algo que nenhum de nós havia previsto, mas que talvez ambos tínhamos desejado secretamente. Eu adoraria, respondi. E o sorriso que ele me deu em resposta era como o sol nascendo depois de uma longa noite. Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade pela janela do meu pequeno quarto, pensei em como a vida podia mudar de maneiras inesperadas. Há apenas algumas semanas, eu estava dormindo nas ruas, invisível e esquecido. Agora, eu estava prestes a jantar com um dos homens mais poderosos da cidade do México. Um homem que, contra todas as probabilidades, parecia me ver como eu realmente era. E enquanto o sono me levava, percebi que estava ansioso pelo amanhã. Não pelo restaurante ou pela comida ou pelas roupas novas que usaria. Estava ansioso para ver Alejandro novamente, para ver seus olhos se iluminarem quando sorrisse, para ouvir sua voz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava olhando para o futuro com esperança. E isso, mais do que tudo, era o verdadeiro milagre. Se você estiver gostando da história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos. Vamos continuar a jornada de Emiliano e Alejandro. 4 horas. Foi o tempo que passei me preparando para o jantar com Alejandro. Nunca fui uma pessoa vaidosa, mas naquele dia, examinei cada detalhe da minha aparência como se minha vida dependesse disso. Talvez, de certa forma, dependesse. Raul percebeu meu nervosismo e, com um sorriso discreto, me emprestou uma camisa azul marinho que pertencia a seu filho. Combina com seus olhos, ele disse, enquanto me entregava a peça cuidadosamente passada. O gesto me emocionou mais do que eu gostaria de admitir. Às 7 em ponto, desci até a entrada do edifício.
Alejandro já estava lá, encostado em um carro preto reluzente. Ele não estava usando seu tradicional terno executivo, mas calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados. Meu coração acelerou de uma maneira que eu não conseguia controlar. "Você está diferente", ele comentou quando me aproximei, seus olhos percorrendo meu rosto recém-barbeado e a camisa emprestada. "Diferente bom ou diferente ruim?" Perguntei, tentando soar casual, mas sentindo um nó na garganta. Seu sorriso iluminou seu rosto. "Diferente incrível." O restaurante ficava em Polanco, um dos bairros mais sofisticados da cidade do México. Era um local pequeno e discreto, com apenas 10 mesas, todas ocupadas por pessoas que pareciam importantes demais para notar nossa chegada. Ainda assim, eu senti que todos os olhos estavam sobre nós. Ou melhor, sobre mim, questionando o que alguém como eu fazia na companhia de alguém como Alejandro. "Relaxe", ele sussurrou, percebendo minha tensão enquanto o maître nos conduzia à nossa mesa. "Ninguém aqui é mais importante do que você." Sua mão tocou levemente a base das minhas costas, um toque suave que enviou arrepios pela minha espinha. Foi um gesto simples, mas íntimo, como se estivesse me dizendo silenciosamente que eu estava seguro com ele. O menu não tinha preços, o que me deixou instantaneamente desconfortável. Alejandro pediu vinho para nós dois e, percebendo minha hesitação diante do cardápio, sorriu. "Posso pedir para nós? O chefe daqui faz um mole incrível." Assenti, grato pela intervenção. Quando o sommelier trouxe o vinho, observei como Alejandro o degustou com naturalidade, como alguém que nasceu naquele mundo de elegância e sofisticação. "Como você chegou até lá?" perguntei, depois que o sommelier se afastou. "A Tex-Mex, quero dizer." Algo sombrio passou pelos olhos de Alejandro, tão rápido que quase não percebi. Ele girou a taça de vinho entre os dedos, pensativo. "É uma longa história", ele respondeu finalmente. "A versão oficial, a que está nos jornais e revistas, é que sou um gênio da tecnologia que construiu um império do zero. E a versão não oficial?" Ele me olhou com uma intensidade que me fez esquecer de respirar por um momento. "A versão não oficial é que eu venho de uma família pobre de Monterrey. Meu pai era mecânico e minha mãe costureira. Consegui uma bolsa para estudar engenharia e, por sorte ou destino, conheci meu sócio Fernando na universidade. Ele tinha o dinheiro, eu tinha as ideias." "E o que aconteceu com ele? Seu sócio?" Uma sombra cruzou o rosto de Alejandro. "Fernando morreu há 2 anos. Acidente de carro. Sinto muito", eu disse sinceramente. "Às vezes penso que a culpa foi minha", Alejandro confessou, sua voz baixando para quase um sussurro. "Tínhamos discutido naquela noite sobre a direção da empresa, sobre ética nos negócios." O silêncio que seguiu era pesado, carregado de emoção não expressa. Instintivamente, estendi a mão sobre a mesa e toquei a dele. Seu olhar encontrou o meu, surpreso, vulnerável. "Não foi sua culpa", eu disse. "Acidentes acontecem." Alejandro virou sua mão para cima, de modo que nossas palmas se tocassem. O contato era eletrizante, mais íntimo do que qualquer beijo que eu já havia experimentado. "E você?" ele perguntou, seus dedos entrelaçando-se levemente com os meus. "Como acabou nas ruas?" Tomei um gole de vinho, precisando do álcool para encontrar coragem. Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Como se a condição de sem-teto apagasse todo o meu passado, como se eu tivesse simplesmente materializado na calçada um dia. "Eu trabalhava numa livraria", comecei, surpreso com a facilidade com que as palavras fluíam agora. "Desde os 18 anos. Livros eram minha paixão. Ainda são. Eu morava num pequeno apartamento no centro histórico, nada luxuoso, mas era meu lar. E então conheci Mateo." O nome saiu amargo da minha boca. "Ele era escritor, ou dizia ser. Na verdade, era apenas um golpista. Nos conhecemos na livraria, começamos a namorar, e eu confiei nele. Deixei que ele morasse comigo. Ele dizia que estava escrevendo um romance que seria o novo Garcia Marques." Alejandro escutava atentamente, seus olhos fixos em mim como se cada palavra fosse importante. Um dia, voltei do trabalho e o apartamento estava vazio.
Mateo tinha levado tudo. Meu computador, minha televisão, até minha coleção de livros raros que eu tinha economizado anos para comprar. Mas o pior foi que ele também levou todo o meu dinheiro e tinha feito dívidas em meu nome. Ele roubou sua identidade, concluiu Alejandro, sua voz carregada de indignação. Assenti. Perdi o apartamento primeiro, depois o emprego, porque não tinha como chegar limpo e apresentável. E então, bem, a rua não estava longe. Por quanto tempo? 3 anos, 2 meses e 17 dias, respondi sem hesitar. Não que eu estivesse contando, mas eu estava. Cada dia nas ruas havia sido eterno. O jantar chegou, interrompendo o momento de vulnerabilidade. O aroma do mole povoando o ar entre nós era tentador, mas eu mal conseguia me concentrar na comida. Algo tinha mudado no ar, uma intimidade nascida da troca de segredos, da exposição de cicatrizes que geralmente mantínhamos escondidas. "Você sabe por que parei para falar com você naquela manhã?" perguntou Alejandro, depois de alguns minutos de silêncio confortável. Neguei com a cabeça. "Porque todas as manhãs, quando passava por você, notava que estava sempre lendo alguma coisa. Mesmo enrolado naquele cobertor velho, mesmo com frio ou fome, você tinha um livro nas mãos. E isso me tocou. Mostrou que não importa o quão difíceis as circunstâncias, algumas paixões são inegociáveis." Senti o calor subir ao meu rosto. Era verdade. Livros tinham sido meu único refúgio nas ruas. Eu visitava bibliotecas públicas durante o dia, não apenas pelo abrigo e banheiros limpos, mas pela chance de mergulhar em outras vidas, outros mundos. "Você me notou antes daquele dia?" "Eu te notei desde o primeiro dia", ele confessou. E havia uma intensidade em seu olhar que fez meu corpo inteiro reagir. Apenas demorei para ter coragem de fazer algo a respeito. O jantar continuou e conversamos sobre livros, filmes, música, descobrindo gostos comuns e discordâncias apaixonadas. Era surreal pensar que este homem, este CEO poderoso e bonito, estava genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Mais surreal ainda era perceber que eu não estava sonhando com ele apenas por seu dinheiro ou status, mas pela pessoa que ele revelava ser por trás da fachada corporativa. Quando deixamos o restaurante, a noite havia se aprofundado sobre a cidade. O motorista de Alejandro estava esperando, mas, para minha surpresa, ele dispensou o carro. "Pensei que poderíamos caminhar um pouco", ele disse, sua voz carregando uma pergunta não formulada. Concordei, e começamos a andar lado a lado pelas ruas elegantes de Polanco. O ar estava perfumado com o aroma de jasmim que vinha dos jardins das mansões. E a lua cheia iluminava nosso caminho com uma luz prateada. Não sei exatamente quando ou como aconteceu, mas em algum momento nossas mãos se encontraram. Seus dedos deslizaram entre os meus como se aquele fosse o lugar ao qual sempre pertenceram. Não houve hesitação, nem estranheza, apenas a sensação mais natural do mundo. Chegamos a um pequeno parque e sentamos em um banco sob uma árvore antiga. A cidade pulsava ao nosso redor, mas parecia distante, como se estivéssemos em nossa própria bolha de tempo e espaço. "Posso te perguntar algo pessoal?" ele disse, seu polegar traçando círculos suaves na palma da minha mão. "Você acabou de comprar meu jantar mais caro da vida. Pode me perguntar o que quiser." Brinquei, tentando esconder o nervosismo que sua proximidade me causava. Alejandro sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. "Você tem medo disso? De nós?" A pergunta pairou no ar entre nós, pesada com implicações. Eu sabia exatamente o que ele estava perguntando. Não era apenas sobre atração ou desejo, era sobre as diferenças entre nós, sobre os mundos distintos dos quais vínhamos. "Tenho", admiti, decidindo que ele merecia minha honestidade. "Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro, que alguém como eu nunca poderá pertencer ao seu mundo. E se eu dissesse que não quero que você pertença ao meu mundo?" Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus. "E se eu dissesse que quero construir um mundo novo, um que seja só nosso?" Meu coração acelerou e não pude evitar que um sorriso se formasse nos meus lábios. "Eu diria que você é um sonhador. Culpado", ele admitiu, sorrindo também. "Mas sonhos são o que construíram tudo o que tenho.
Por que não poderiam construir isso também? E então, antes que eu pudesse responder, ele se inclinou para a frente. Pude sentir sua respiração contra meu rosto, o calor de seu corpo tão próximo do meu. Seus olhos perguntavam silenciosamente se aquilo era ok, se eu queria o mesmo que ele. Em resposta, fechei a distância entre nós. O primeiro beijo foi tentativo, suave, como se ambos temêssemos quebrar algo frágil e precioso. Seus lábios eram macios, o sabor de vinho ainda presente. Uma de suas mãos encontrou meu rosto, dedos traçando delicadamente a linha da minha mandíbula. Quando nos separamos, seus olhos estavam mais escuros, mais intensos. No silêncio da noite, ouvi sua respiração entrecortada, espelhando a minha própria. Isso foi... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Eu sei, concordei, porque realmente sabia. O beijo tinha sido como voltar para casa depois de uma longa jornada, familiar e novo ao mesmo tempo. Ele sorriu, e desta vez, quando se inclinou para me beijar novamente, não havia hesitação. Este beijo foi mais profundo, mais urgente. Sua mão deslizou para minha nuca, dedos entrelaçando-se em meu cabelo. Meu corpo inteiro respondeu, inclinando-se para ele, procurando mais contato. Não sei quanto tempo ficamos assim, perdidos um no outro, descobrindo o gosto, o toque, a sensação um do outro. O mundo ao nosso redor desapareceu, e só existíamos nós dois sob aquela árvore antiga, sob a mesma lua que tinha testemunhado incontáveis histórias de amor através dos séculos. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Alejandro descansou sua testa contra a minha, seus olhos fechados, como se estivesse tentando memorizar o momento. Emiliano. Ele sussurrou meu nome como uma prece. Sim, eu não sei o que estou fazendo, ele confessou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Isso é novo para mim, aterrorizante, maravilhoso. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Para mim também era uma terra desconhecida. Não apenas estar com alguém depois de tanto tempo, mas estar com alguém como ele. Alguém que vinha de um mundo tão diferente do meu, mas cujo coração parecia bater no mesmo ritmo que o meu. Podemos descobrir juntos, sugeri, meus dedos traçando o contorno de sua bochecha, maravilhado com o direito de tocá-lo assim. Ele abriu os olhos então, e o que vi neles fez meu coração saltar. Havia desejo, sim, mas também algo mais profundo. Algo que parecia esperança. Eu gostaria disso, ele disse simplesmente. E assim, sob o céu estrelado da cidade do México, selamos um pacto silencioso. Um pacto para explorar o que quer que estivesse nascendo entre nós, apesar dos medos, apesar das diferenças, apesar do passado. Mais tarde, quando Alejandro me levou de volta ao edifício da Tecmex, ficamos por um longo momento no carro, relutantes em nos despedir. Um último beijo se transformou em vários, cada um mais difícil de interromper que o anterior. Posso te ver amanhã? Ele perguntou, seus lábios roçando os meus. Tecnicamente, você me vê todos os dias, provoquei. Eu trabalho para você, lembra? Ele riu, um som baixo e rico que reverberou através de mim. Você sabe o que quero dizer. Não como empregador e empregado. Como... isso. Como isso? Repeti, gostando da indefinição, da possibilidade contida nessas palavras. Sim, eu gostaria muito. Quando finalmente entrei no meu pequeno quarto nos fundos da casa de funcionários, senti como se estivesse flutuando. Raul estava na cozinha e me olhou com um sorriso conhecedor que me fez corar. O jantar foi bom? Ele perguntou inocentemente. Foi muito bom, respondi, incapaz de esconder o sorriso que teimava em aparecer em meu rosto. Raul assentiu, como se minha resposta confirmasse algo que ele já sabia. O senhor Rodrigues é um bom homem, ele disse, sua voz carregada de significado. Mas seu mundo é complicado. Senti o primeiro calafrio de apreensão. O que você quer dizer? Raul hesitou, pesando suas palavras. Apenas tenha cuidado, Emiliano. Há pessoas que não ficarão felizes com isso. Com essas palavras enigmáticas, ele se despediu e foi para seu próprio quarto, deixando-me sozinho com pensamentos turbulentos.
A euforia que havia sentido momentos antes foi temperada com uma nova preocupação. Quem eram essas pessoas que Raul mencionara? E por que se importariam com o fato de Alejandro estar me vendo? Naquela noite, mesmo com a memória dos beijos de Alejandro ainda fresca em meus lábios, dormi inquieto, com sonhos confusos, onde figuras sombrias tentavam nos separar. As semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Durante o dia, continuava meu trabalho no jardim com Raul, aprendendo os segredos das plantas, observando com satisfação enquanto minhas mãos, antes desajeitadas, tornavam-se hábeis e precisas. À noite, Alejandro e eu explorávamos a cidade juntos. Não apenas os restaurantes e teatros elegantes de Polanco, mas também os mercados coloridos de Coyoacán, as ruelas de Xochimilco, os cafés boêmios da Condesa. Cada momento juntos era uma descoberta. Alejandro tinha uma curiosidade insaciável sobre minha vida, meus gostos, minhas opiniões. Ele me escutava como se cada palavra que eu dizia fosse importante, mesmo quando falávamos sobre coisas triviais como o meu sabor de sorvete favorito ou porque eu preferia filmes antigos aos modernos. E eu, por minha vez, descobria as camadas da personalidade de Alejandro. Por trás do CEO confiante e poderoso, havia um homem introvertido que preferia noites tranquilas a festas glamorosas, que se emocionava com poesia, que tinha medo de pássaros, um fato que achei adorável e que ele considerava embaraçoso. Nossas noites frequentemente terminavam em seu apartamento, cobertura no topo do edifício da TechMax. Era um lugar impressionante, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas o que mais me surpreendeu foi a biblioteca. Um cômodo inteiro dedicado a livros, com estantes do chão ao teto, poltronas de couro confortáveis e uma lareira que ele acendia mesmo quando não estava frio. Foi ali, entre livros e o calor suave do fogo, que nossa intimidade cresceu. Alejandro lia para mim às vezes, sua voz grave dando vida às palavras. Outras vezes, conversávamos até tarde da noite, deitados em um tapete macio na frente da lareira, tão próximos que podíamos sentir o coração um do outro. E quando beijávamos, o que acontecia cada vez mais frequentemente e com crescente intensidade, era como se o mundo ao nosso redor se dissolvesse, deixando apenas o calor, o desejo e uma conexão que ia além do físico. Havia, é claro, momentos estranhos. Ocasiões em que éramos lembrados das diferenças entre nossos mundos. Como quando, durante uma caminhada no bosque de Chapultepec, encontramos alguns colegas de Alejandro da TechMax. Seus sorrisos educados não escondiam a curiosidade em seus olhos, a pergunta não formulada sobre quem era eu e o que fazia na companhia de seu CEO. Ou quando, durante um jantar em um restaurante exclusivo, um garçom me tratou com desdém sutil até que Alejandro interviu, sua voz gelada de autoridade, fazendo o homem empalidecer e se desculpar profusamente. Nesses momentos, eu sentia um desconforto que tentava ignorar. A sensação de não pertencer ao mundo de Alejandro, de ser um intruso, um impostor. Não deixe que eles te afetem. Alejandro me disse certa noite, notando meu silêncio após um desses episódios. Eles não importam, mas eles são o seu mundo, argumentei. Seus colegas, seus amigos, seu círculo social. Não, ele respondeu firmemente, tomando meu rosto entre suas mãos. Você é o meu mundo agora. Suas palavras me aqueceram, mas uma parte de mim, a parte que tinha aprendido a desconfiar da felicidade durante meus anos nas ruas, aguardava a inevitável tempestade. E, eventualmente, ela veio. Estava trabalhando no jardim numa tarde particularmente quente quando Alejandro apareceu, seu rosto tenso de uma maneira que eu nunca tinha visto. Precisamos conversar, ele disse, e meu estômago afundou com o tom sério de sua voz. Seguimos para um canto isolado do jardim, um banco escondido entre arbustos de lavanda. Sentei-me, preparando-me para o pior. O que foi? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Alejandro passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que raramente demonstrava. O conselho da empresa está questionando algumas das minhas decisões recentes.
Que decisões? Você, ele disse simplesmente. Nós. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Como assim? Alguém do conselho nos viu juntos no teatro semana passada. Começaram a fazer perguntas sobre quem você é, sobre seu passado, e então descobriram. Descobriram que eu era um sem-teto, concluí, minha voz amarga. Sim, Alejandro parecia derrotado. Eles estão preocupados com a imagem da empresa, com escândalos potenciais, com exploração. Exploração? Eles pensam que estou me aproveitando de você, devido à diferença de poder entre nós. Empregador e empregado, rico e... Ele hesitou. Pobre, completei por ele. Você pode dizer a palavra Alejandro. É o que eu sou, ou era. Não, não é isso que você é. Ele protestou, pegando minhas mãos entre as suas. Seus olhos encontraram os meus, intensos e sinceros. Você é um homem inteligente, gentil, forte. Um homem que sobreviveu a coisas que a maioria deles nunca conseguiria imaginar. Um homem que me faz feliz de uma maneira que nunca pensei ser possível. Suas palavras eram como bálsamo para a ferida que começava a se abrir em meu peito, mas não podiam apagar completamente a realidade que enfrentávamos. O que eles querem que você faça? Perguntei, temendo a resposta. Alejandro hesitou. Eles sugerem que seria melhor se você trabalhasse em outro lugar, longe da sede da empresa. Eles têm um jardim corporativo em Querétaro que precisa de cuidados. O choque me deixou sem palavras. Querétaro ficava a horas de distância da cidade do México. Isso significaria o fim do que tínhamos construído. Eles querem me afastar de você, eu disse finalmente, a realidade da situação se cristalizando. Sim. E o que você respondeu? Alejandro apertou minhas mãos com mais força. Eu disse que eles poderiam ir para o inferno. Apesar da situação, não pude evitar um pequeno sorriso. Você realmente disse isso? Bem, usei palavras mais corporativas, mas a mensagem foi essa. Ele sorriu também, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Eu disse que minha vida pessoal não era da conta deles, que eu não permitiria que ditassem com quem posso ou não me relacionar. E como eles reagiram? A expressão de Alejandro escureceu. Não bem. Victoria, a presidente do conselho, me lembrou que meu contrato tem uma cláusula sobre conduta prejudicial à imagem da empresa. Eles estão ameaçando seu emprego? Perguntei incrédulo. Mas você é o fundador. É a sua empresa. É mais complicado que isso, ele explicou. Quando Fernando morreu, suas ações passaram para sua família. E eles têm uma aliança com outros membros do conselho. Juntos podem me remover se decidirem que estou prejudicando a empresa. O peso dessa revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Alejandro poderia perder tudo por minha causa. Seu trabalho, sua empresa, sua criação. Eu deveria ir, disse, levantando-me abruptamente. Aceitar a transferência para Querétaro. Ou talvez simplesmente pedir demissão e... Não! Alejandro me interrompeu, levantando-se também. Não vou deixar que eles façam isso. Não vou deixar que nos separem. Mas sua empresa... Deem-se à empresa, ele disse. E havia uma ferocidade em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Não vou sacrificar o que temos por lucros ou imagem corporativa. Olhei para ele, admirado e assustado ao mesmo tempo. Você realmente faria isso? Arriscaria tudo por mim? Em resposta, Alejandro me puxou para seus braços. Suas mãos seguraram meu rosto com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eu arriscaria tudo por você, Emiliano. Ele disse, sua voz baixa e fervorosa, porque eu te amo. As palavras pairaram entre nós, trêmulas, inesperadas. Era a primeira vez que ele as dizia, a primeira vez que qualquer um de nós verbalizava o que estava crescendo em nossos corações. Alejandro, eu... Mas ele silenciou minhas palavras com um beijo diferente de todos os anteriores, desesperado, possessivo, como se estivesse tentando provar algo, não apenas para mim, mas para si mesmo. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes, as emoções à flor da pele. Não responda agora, ele disse. Não quero que você diga essas palavras porque está com medo de me perder ou por gratidão. Quero que você as diga quando estiver pronto,
quando forem verdadeiras. Assenti, incapaz de confiar em minha voz naquele momento, porque a verdade era que eu já sabia a resposta. Já sabia que estava irremediavelmente apaixonado por ele. Mas, como ele sugeriu, aquele não era o momento certo para tal confissão. O que vamos fazer? Perguntei em vez disso. Vou conversar com eles novamente. Alejandro decidiu. Fazer com que entendam que isso não é negociável. E se eles não entenderem? Ele respirou fundo, como se preparando-se para algo difícil. Há outras empresas, outros projetos, outras vidas. Você não pode estar falando sério, eu disse incrédulo. A TechMax é sua vida, seu legado. Não. Seus olhos encontraram os meus, e havia neles uma clareza que me deixou sem palavras. Não mais. Agora há algo mais importante. Naquela noite, deitado em minha pequena cama, não consegui dormir. A cabeça rodava com os eventos do dia, com as palavras de Alejandro, com o medo do que poderia acontecer. Parte de mim queria fugir, desaparecer, poupar Alejandro desse conflito. Seria tão fácil pegar minhas poucas posses e sumir na noite, voltar para as ruas que eu conhecia tão bem. Mas outra parte, uma parte mais forte, mais corajosa, queria lutar. Lutar por Alejandro, lutar pelo que tínhamos construído, lutar pela chance de um futuro juntos, contra todas as probabilidades. E enquanto a noite avançava e o sono não vinha, tomei minha decisão. Não fugiria, não desistiria. Não dessa vez, não desse homem, não desse amor que tinha me encontrado quando eu menos esperava. Amanhã, enfrentaríamos juntos o que quer que viesse, como iguais, apesar de todas as diferenças. Na manhã seguinte, o céu amanheceu carregado de nuvens cinzentas, como se a natureza espelhasse a tempestade emocional que eu estava enfrentando. Trabalhei mecanicamente, meu corpo no jardim, mas minha mente muito longe, repassando infindavelmente a conversa com Alejandro. Raul percebeu minha distração, mas não disse nada. Apenas me lançava olhares preocupados de tempos em tempos, colocando ocasionalmente uma mão reconfortante em meu ombro. Perto do meio-dia, quando grandes gotas de chuva começaram a cair, ele sugeriu que encerrássemos o trabalho mais cedo. Está muito distraído hoje, ele comentou finalmente enquanto guardávamos as ferramentas. É algo que possa compartilhar? Hesitei. Raul tinha se tornado quase como um pai para mim nesses meses. Sua sabedoria tranquila e seu apoio incondicional tinham sido um porto seguro na tempestade de mudanças em minha vida. O conselho da TechMax descobriu sobre mim e Alejandro. Admiti finalmente. Eles querem me transferir para Querétaro. Raul assentiu lentamente, como se não estivesse surpreso com a notícia. E o que o senhor Rodrigues disse? Ele disse que se recusa a deixar que isso aconteça, que lutará por nós mesmo que isso signifique... Engoli em seco, ainda incrédulo com a possibilidade. Mesmo que isso signifique perder a empresa. Raul soltou um longo suspiro. Eu conheço o senhor Rodrigues há mais de 15 anos, desde que ele era apenas um jovem com grandes sonhos e pouco mais. Ele construiu tudo isso. Raul fez um gesto abrangente para o jardim, o prédio, o império invisível da TechMax. Com trabalho duro e sacrifício. Nunca o vi disposto a arriscar tudo, por nada ou ninguém. Até agora, completei em voz baixa. Até você. Raul concordou, seus olhos sábios estudando meu rosto. Isso diz muito sobre o que ele sente. Um sentimento morno se espalhou pelo meu peito, uma mistura de orgulho e medo. Mas eu não quero que ele perca tudo por minha causa. Às vezes, Emiliano, perdemos algo para ganhar algo maior, Raul disse, sua voz carregada de experiência vivida. E às vezes, o que parece um fim é apenas um novo começo. Antes que eu pudesse responder, meu telefone, um presente de Alejandro, vibrou no meu bolso. Era uma mensagem dele. Reunião com o conselho terminou. Preciso te ver. Meu apartamento, 7 p.m. Meu coração disparou. Ele acabou de sair de uma reunião com o conselho, disse a Raul, mostrando a mensagem. Raul assentiu, seu rosto sério. Então esta noite você saberá. O resto do dia se arrastou dolorosamente. Tentei me distrair com tarefas, com livros, com qualquer coisa que pudesse manter minha mente longe da reunião e do que Alejandro poderia ter que me dizer.
Mas a ansiedade era uma presença constante, um zumbido baixo e incessante em meus ouvidos. Às 6h30, já estava no elevador, subindo para a cobertura. Quando as portas se abriram diretamente no hall de entrada do apartamento de Alejandro, fui recebido não por ele, mas por uma mulher elegante de meia-idade que eu nunca tinha visto antes. Ela estava impecavelmente vestida, em um tailleur cinza, seus cabelos grisalhos cortados em um estilo elegante e severo. Seus olhos, quando pousaram em mim, eram calculistas, avaliativos. "Você deve ser Emiliano", ela disse, sua voz educada, mas fria. "Sou Victoria Mendes, presidente do conselho da TechMax." Congelei, incapaz de esconder minha surpresa. Esta era a mulher que queria me afastar de Alejandro, que tinha ameaçado seu controle sobre a empresa. "Onde está Alejandro?" perguntei, sem me preocupar em esconder a desconfiança na minha voz. "Ele foi chamado para resolver uma emergência com um cliente importante", ela explicou, gesticulando para que eu entrasse. "Ele pediu que eu o recebesse e explicasse a situação." Hesitei, não querendo ficar sozinho com esta mulher que claramente me via como uma ameaça. Mas minha necessidade de saber o que estava acontecendo superou meu desconforto. "Por favor, sente-se." Ela indicou o sofá na espaçosa sala de estar. As luzes da cidade brilhavam através das paredes de vidro, criando um cenário quase irreal para esta conversa inesperada. Sentei-me rigidamente na borda do sofá, enquanto Victoria se acomodava em uma poltrona à minha frente. "Alejandro me contou sobre sua situação." Ela começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sobre como ele o encontrou. Sobre seu passado difícil." Senti meu rosto esquentar com uma mistura de vergonha e indignação. A maneira como ela disse "situação" fez parecer que eu tinha alguma doença contagiosa. "Também sei que vocês desenvolveram um relacionamento pessoal nos últimos meses." Ela continuou, seus olhos nunca deixando meu rosto. "Um relacionamento que Alejandro está disposto a defender, a qualquer custo. Ele me ama." Afirmei, surpreso com a firmeza na minha própria voz. Victoria inclinou levemente a cabeça, como se estivesse considerando essa afirmação. "Acredito que ele pense que sim", ela disse finalmente. "Alejandro sempre foi impulsivo em questões do coração e incrivelmente leal quando se apega a alguém." "Isso não me parece uma fraqueza", observei. "Não é", ela concordou para minha surpresa. "Mas pode ser explorado por pessoas menos escrupulosas." Levei um momento para entender o que ela estava insinuando. "Você acha que estou com ele pelo dinheiro?" declarei, a raiva crescendo dentro de mim. Victoria não se abalou com minha indignação. Não seria a primeira vez que alguém se aproveita da generosidade de Alejandro. Ele tem um histórico de se envolver com pessoas que veem sua fortuna antes de verem a pessoa que ele é. "Não me compare com essas pessoas", disse a voz tensa. "Eu nunca pedi nada a ele." "E ainda assim ganhou muito", ela observou friamente. "Um emprego, um teto, presentes caros, acesso a lugares que normalmente estariam fora do seu alcance." Suas palavras me atingiram como bofetadas, principalmente porque havia uma semente de verdade nelas. Eu tinha aceitado tudo isso. O emprego, o quarto, até mesmo o telefone que carregava em meu bolso. "Não foi por isso que me aproximei dele", defendi-me. Mas Victoria já estava balançando a cabeça. "Suas intenções iniciais não importam agora", ela disse. "O que importa é o que acontecerá a seguir. E o que acontecerá é isto. Alejandro está prestes a ser removido do cargo de CEO da TechMax." A declaração me atingiu como um soco no estômago. "O quê? Mas ele disse que a reunião tinha terminado." "Sim, a primeira reunião terminou. Estamos retomando em 1 hora para a votação final." Victoria cruzou as pernas elegantemente. "Alejandro não sabe ainda, mas os votos já estão contados. Ele perderá o controle da empresa que construiu do zero." "Por nossa causa?" perguntei, a voz quase um sussurro. "Em parte", ela admitiu. "Seu relacionamento foi a gota d'água. Mas a verdade é que Alejandro tem tomado decisões questionáveis há algum tempo, recusando parcerias lucrativas por questões éticas, investindo em projetos sociais que não trazem retorno financeiro, contratando pessoas, digamos, não convencionais."
Lembrei-me das palavras de Alejandro sobre a discussão que teve com Fernando antes do acidente, sobre ética nos negócios. Parecia que aquela batalha ainda continuava. O conselho só se importa com lucros, disse amargamente. Nos importamos com a sobrevivência da empresa, Victoria corrigiu. E sim, isso significa lucros. É assim que o mundo funciona, Emiliano, goste ou não. Um silêncio pesado caiu entre nós. Lá fora, a chuva tinha aumentado, batendo contra as janelas em rajadas furiosas. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Por que não deixar Alejandro me contar? Victoria inclinou-se para a frente, seu olhar intenso. Porque estou lhe oferecendo uma chance de salvar a carreira de Alejandro. Meu coração acelerou. Como? Afaste-se dele, ela disse simplesmente. Termine seja lá o que vocês têm. Aceite a transferência para Querétaro ou, melhor ainda, peça demissão e saia da vida dele completamente. E se eu fizer isso, o conselho o manterá como CEO. Victoria assentiu. Tenho a palavra deles. Se você sair de cena, atribuiremos este episódio a um lapso temporário de julgamento. Alejandro continua no comando, embora com poderes mais limitados. Engoli em seco, tentando processar o que ela estava propondo. Ela estava me pedindo para abrir mão de Alejandro, para sair da vida dele sem explicação, para quebrar seu coração. Ele nunca aceitaria isso, argumentei. Mesmo que eu terminasse com ele, ele saberia que algo estava errado. Victoria sorriu, um sorriso frio que não alcançou seus olhos. É por isso que você precisará ser convincente. Fazê-lo acreditar que nunca se importou realmente, que estava, como suspeitamos, apenas interessado no que ele poderia lhe dar. A proposta me deixou nauseado. A ideia de machucar Alejandro deliberadamente, de fazer com que ele acreditasse que nosso amor era uma mentira. Não posso fazer isso, disse, levantando-me. Não vou fazer isso. Então você o verá perder tudo, Victoria respondeu calmamente, sem se mover da poltrona. A empresa que ele construiu, o legado de Fernando, anos de trabalho e sacrifício, tudo por um romance que, se ambos realistas, provavelmente não duraria de qualquer maneira. Você não sabe disso, protestei. Não? Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Quanto tempo acha que levaria até que as diferenças entre vocês se tornassem intransponíveis? Até que ele se cansasse de explicar por que está com alguém como você? Até que você se cansasse de tentar se adequar ao mundo dele? Suas palavras encontraram inseguranças profundamente enterradas em mim, dúvidas que eu tentava ignorar, e ela viu isso em meu rosto. Você sabe que estou certa, ela disse mais suavemente agora. Vocês são de mundos diferentes demais. O que estou propondo não é apenas pelo bem de Alejandro ou da empresa. É também uma misericórdia para ambos. Um corte limpo agora, antes que as feridas sejam mais profundas. Afundei de volta no sofá, minha cabeça rodando. Estava Victoria Mendes manipulando-me ou havia verdade em suas palavras? Alejandro e eu realmente poderíamos superar todas as diferenças entre nós? Ou eu estava apenas me iludindo, agarrando-me desesperadamente a um sonho impossível? Quanto tempo eu tenho para decidir? Perguntei. Minha voz quase irreconhecível para mim mesmo. A votação é em menos de 1 hora. Ela respondeu, levantando-se graciosamente. Mas preciso da sua resposta agora. Minha mente corria, procurando desesperadamente uma terceira opção, uma saída que não envolvesse perder Alejandro ou vê-lo perder tudo pelo qual havia trabalhado. E se eu falasse com o conselho? Sugeri, agarrando-me a qualquer possibilidade. Explicasse que não estou com Alejandro por dinheiro ou status? Que o que temos é real? Victoria balançou a cabeça quase com pena. Você realmente acha que eles acreditariam? Um ex-sem-teto que de repente está envolvido com um dos homens mais ricos da cidade? Por favor. Suas palavras cortantes me fizeram lembrar de todas as vezes que tinha me sentido julgado, de todos os sorrisos condescendentes, todos os olhares duvidosos. Em um mundo onde posições sociais eram muros intransponíveis, como convencer alguém de que nosso amor transcendia essas barreiras? A resposta veio a mim com uma clareza dolorosa. Eu não podia. Se eu fizer o que pede, disse lentamente, sentindo como se cada palavra me cortasse por dentro. Promete que Alejandro manterá sua posição? Que ele não perderá a TecMax?
Victoria assentiu solenemente. Tem minha palavra. O documento suspendendo a votação já está redigido. Só precisa da minha assinatura. Fechei os olhos, sentindo lágrimas que me recusei a derramar. Uma decisão impossível pairava à minha frente. Minha felicidade ou o legado de Alejandro. Meu amor ou o trabalho de sua vida. Quando abri os olhos novamente, minha decisão estava tomada. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntei, sentindo como se estivesse assinando minha própria sentença de morte. Victoria permitiu-se um pequeno sorriso de vitória. É simples. Alejandro estará aqui em breve. Você dirá a ele que estava enganado sobre seus sentimentos, que percebeu que não o ama, que estava apenas deslumbrado com seu mundo, com o que ele poderia lhe oferecer. E então você sairá de sua vida, sem olhar para trás. Cada palavra era como veneno, mas assenti rigidamente. E ele nunca saberá desta conversa. Nunca, ela concordou. É melhor assim. Deixe-o pensar que foi enganado, que teve um escape por pouco. É mais fácil superar a raiva do que a perda. O som do elevador anunciou a chegada de Alejandro, e Victoria rapidamente se levantou. Lembre-se do que está em jogo, ela sussurrou antes de se dirigir à porta. Seja convincente. Quando Alejandro entrou, parecendo cansado, mas determinado, Victoria o cumprimentou cordialmente. Estive fazendo companhia ao Emiliano, ela explicou, seu tom profissional e distante, completamente diferente de como havia falado comigo. Mas agora preciso ir. Esperamos você na sala de reuniões em 40 minutos. Alejandro assentiu bruscamente, mal olhando para ela. Seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse bebendo minha presença depois de um longo dia de sede. Quando Victoria saiu, ele cruzou a sala em passos largos e me puxou para seus braços. O abraço era desesperado, quase doloroso em sua intensidade. Senti sua falta. Ele murmurou contra meu cabelo. Foi o dia mais longo da minha vida. Forcei-me a permanecer rígido em seu abraço, embora tudo em mim quisesse se derreter contra ele. Como foi a reunião? Perguntei, minha voz cuidadosamente neutra. Alejandro se afastou, segurando meus braços enquanto me olhava. Difícil. Eles não cederam. A votação final é daqui a pouco, mas... Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Não importa. Já tomei minha decisão. Que decisão? Perguntei, embora temesse já saber a resposta. Vou sair antes que possam me forçar a sair, ele disse, uma determinação feroz em sua voz. Já conversei com meus advogados. Venderemos minhas ações, utilizaremos o capital para começar algo novo. Algo nosso. Algo nosso. As palavras me atravessaram como uma espada. Em outra realidade, uma onde Victoria Mendes não tivesse me encurralado, essas palavras teriam sido tudo o que eu desejava ouvir. Você não pode fazer isso, disse, afastando-me de seu toque. Não pode jogar tudo fora, não por mim. A confusão cruzou seu rosto. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que realmente importa. E você acha que eu importo mais do que a empresa que você construiu do zero? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas talvez fosse melhor assim. Talvez a dureza tornasse o que eu estava prestes a fazer um pouco mais fácil. Sim, ele disse simplesmente sem hesitação. Você importa mais. Suas palavras eram como adagas em meu coração. Como eu poderia fazer isso? Como poderia machucar este homem que estava disposto a sacrificar tudo por mim? Mas então me lembrei do que Victoria havia dito. Se eu não fizesse isso, Alejandro perderia tudo de qualquer maneira. Pelo menos desta forma, ele manteria sua empresa, seu legado. Bem, você não devia, disse, forçando frieza em minha voz. Porque eu não sinto o mesmo. Alejandro congelou, sua expressão incrédula. O quê? Eu não te amo, declarei, as palavras como cinzas em minha boca. Nunca amei. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Emiliano, o que está acontecendo? Ontem você... Ontem eu estava confuso. Interrompi, odiando cada palavra, cada mentira. Deslumbrado com tudo isso, gesticulei para o apartamento luxuoso, com o que você podia me dar, mas hoje percebi que estava apenas me iludindo. A dor em seus olhos era quase insuportável de se testemunhar. Você não está falando sério, ele disse, sua voz mal audível. Isso não é você falando. Por um instante terrível, pensei que ele tinha percebido.
que tinha visto através da minha mentira. Forcei-me a continuar, sabendo que cada palavra nos afastava mais, sabendo que estava queimando pontes que nunca poderiam ser reconstruídas. Esta é a primeira vez que estou sendo completamente honesto, insisti. Eu gosto de você, Alejandro. Sou grato por tudo que fez por mim. Mas amor? Não. E não posso deixar que você jogue sua vida fora por algo que não é real. Olhe nos meus olhos e diga isso, ele exigiu, sua voz trêmula de emoção. Olhe nos meus olhos e diga que não me ama. Respirei fundo e encontrei seu olhar. Naquele momento, odiei Victoria Mendes, odiei o conselho da TechMax, odiei o mundo que nos colocava em lados opostos de um abismo intransponível. Mas, principalmente, odiei a mim mesmo pelo que estava prestes a fazer. Não te amo, Alejandro, disse cada palavra clara e distinta, mesmo enquanto meu coração se despedaçava. E nunca vou amar. Algo se quebrou em seus olhos então. A luz que sempre havia lá quando ele olhava para mim se apagou, substituída por uma dor tão profunda que quase não pude suportar. Entendo, ele disse finalmente, sua voz desprovida de emoção. Obrigado pela sua honestidade. O formalismo repentino era pior que raiva ou acusações. Ele tinha se fechado, erguido muros entre nós em questão de segundos. Vou deixar a TechMax, disse, agarrando-me ao papel até o fim. Já arrumei minhas coisas. Acho melhor assim. Alejandro apenas assentiu rigidamente, incapaz de me olhar agora. Se é isso que você quer. É. Menti uma última vez. Caminhei até a porta. Cada passo uma tortura. Parte de mim ainda esperava que ele me detivesse, que visse através da mentira, que entendesse o que eu estava fazendo e por quê. Mas ele não fez nada disso. Permaneceu onde estava, uma estátua de dor e resignação. Na porta, hesitei uma última vez. Adeus, Alejandro, disse suavemente. Ele não respondeu. Se você gostou da história até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário. A jornada de Emiliano e Alejandro chegará ao seu desfecho emocionante na terceira parte. Será que o amor verdadeiro conseguirá superar todas as barreiras? Continue acompanhando para descobrir. 3 meses podem parecer pouco tempo na vida de uma pessoa, mas quando cada hora é preenchida com arrependimento, cada minuto carregado de dor, 3 meses podem se estender como uma eternidade. Depois daquela noite no apartamento de Alejandro, não voltei para a casa dos funcionários da TechMax. Não peguei minhas roupas, meus livros ou qualquer outra coisa. Levei apenas o que carregava comigo. Algumas notas no bolso e o telefone que Alejandro me dera, que desliguei assim que saí do prédio. A ironia não me escapou. Eu estava na mesma situação de quando Alejandro me encontrou, só que agora com um coração partido para carregar além da minha pobreza. Mas não voltei às ruas. Não podia. Algo em mim tinha mudado irreversivelmente durante aqueles meses. Eu tinha experimentado dignidade novamente, tinha lembrado como era ter propósito, ter um lugar para chamar de lar. Em vez disso, usei o dinheiro que tinha economizado para alugar um pequeno quarto em Tepito, um bairro humilde na região norte da Cidade do México. O quarto era minúsculo, com apenas espaço para uma cama, uma mesa e uma cadeira, mas era meu, conquistado com meu próprio trabalho. Havia uma certa dignidade nisso. Encontrei emprego em uma pequena livraria a poucas quadras de distância. O salário era baixo, as horas longas, mas estar cercado de livros novamente trouxe um pequeno conforto em meio à dor constante. Às vezes, quando fechava os olhos à noite, eu ainda podia sentir o toque de Alejandro, ainda podia ouvir sua voz sussurrando meu nome. E quando isso acontecia, a mentira que contei voltava para me atormentar. Eu repetia para mim mesmo que tinha feito a coisa certa, que tinha salvado a empresa dele, que o sacrifício valeu a pena. Mas nos momentos de honestidade brutal, no escuro da madrugada, eu me perguntava se não tinha sido um covarde, se não tinha simplesmente cedido às minhas próprias inseguranças, usando a manipulação de Victoria como desculpa para fugir de um amor que me assustava com sua intensidade, com suas possibilidades. Uma semana após minha partida, vi o rosto de Alejandro na primeira página de um jornal de negócios. Ele parecia mais magro, mais severo,
mas seus olhos tinham a mesma determinação feroz que eu conhecia tão bem. A manchete anunciava que o CEO da TechMax tinha garantido um vultoso contrato internacional, salvando a empresa de uma crise iminente. Aparentemente, Victoria tinha cumprido sua parte do acordo. Procurei notícias sobre ele obsessivamente nos dias que se seguiram, mas aos poucos essa necessidade foi diminuindo. A ferida ainda estava lá, tão dolorosa quanto no primeiro dia, mas aprendi a viver com ela, como se aprende a viver com uma cicatriz permanente. A vida seguiu seu curso. O outono deu lugar ao inverno, que trouxe chuvas implacáveis para a cidade do México. A livraria onde eu trabalhava, uma construção antiga com telhado precário, sofria com goteiras constantes. Passei muitas noites movendo pilhas de livros, tentando protegê-los da água que insistia em encontrar seu caminho através do teto. Foi numa dessas noites, enquanto reorganizava a seção de literatura estrangeira, que o sino da porta tocou, anunciando um cliente tardio. Sem levantar os olhos das pilhas de livros, falei o habitual: "Já vamos fechar, mas posso ajudar com algo rápido?" "Emiliano!" Meu nome, dito naquela voz que eu conhecia melhor que a minha própria, fez com que eu congelasse. Lentamente, ergui os olhos. Alejandro estava parado na entrada da loja, a chuva pingando de seu sobretudo escuro. Seu cabelo estava mais longo do que eu lembrava, e havia um cansaço em seu rosto que não existia antes. Mas seus olhos tinham a mesma intensidade que me hipnotizara desde o primeiro momento. Como você me encontrou?" Consegui perguntar, minha voz quase irreconhecível. "Não foi fácil", ele admitiu, dando um passo em minha direção. "Você desapareceu completamente." "Era o que eu queria", disse, tentando soar firme, embora meu coração estivesse martelando contra minhas costelas. Alejandro olhou em volta para a pequena livraria, para as goteiras no teto, para os baldes estrategicamente posicionados para coletar a água. Seus olhos voltaram aos meus. "Você está feliz aqui?" ele perguntou, e havia uma genuína curiosidade em sua voz, não acusação. A pergunta me pegou desprevenido. Feliz? Eu sequer lembrava o que essa palavra significava. "Estou sobrevivendo", respondi honestamente. Algo em seu rosto se suavizou. "Posso falar com você? Em particular?" Olhei para o relógio. Era quase hora de fechar mesmo. "Deixe-me trancar a loja", disse. E comecei a rotina de fechamento, consciente de cada movimento sob o olhar atento de Alejandro. Quando terminei, peguei meu casaco surrado e enfrentei a chuva com ele. Havia um café pequeno do outro lado da rua, quase vazio àquela hora. Sentamos em uma mesa nos fundos, longe das janelas e de olhares curiosos. Uma garçonete sonolenta trouxe 2 xícaras de café preto. E então ficamos sozinhos. "Por que você está aqui, Alejandro?" Perguntei finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Ele girou a xícara entre as mãos, um gesto que eu lembrava bem, algo que ele fazia quando estava organizando seus pensamentos. "Descobri a verdade", ele disse simplesmente. Meu sangue gelou. "Que verdade?" "Sobre Victoria, sobre o que ela fez, sobre o que ela disse a você naquela noite." As palavras me atingiram como um choque elétrico. "Como?" "Raul", Alejandro explicou. "Ele viu você sair do prédio naquela noite, sem suas coisas, devastado. Ele desconfiou que algo estava errado." Baixei os olhos, incapaz de enfrentar seu olhar. Raul, claro. Ele sempre percebia mais do que falava. Ele me contou suas suspeitas, mas eu não acreditei. Estava muito ferido para considerar outra possibilidade, além da que você tinha mentido para mim desde o início. A amargura em sua voz me cortou profundamente. "Então, o que mudou?" perguntei, ainda sem conseguir olhá-lo. "Victoria ficou descuidada", ele disse. "Ficou confiante demais depois que conseguiu o que queria. Começou a fazer mudanças radicais na empresa, coisas que eu nunca teria aprovado. E quando a confrontei, ela confessou", concluí. "Não intencionalmente", Alejandro deu um sorriso sem humor. "Mas sim, ela basicamente admitiu que tinha te manipulado, que tinha usado o futuro da empresa como isca para afastar você de mim." Finalmente, ergui meu olhar para encontrar o dele. "E por que você acha que eu aceitei isso?"
Por que acha que concordei em dizer aquelas coisas horríveis para você? Sua resposta foi imediata, seus olhos suaves. Porque você me amava o suficiente para sacrificar sua própria felicidade pela minha. As lágrimas que eu tinha contido por 3 longos meses finalmente transbordaram. Eu não podia deixar que você perdesse tudo por minha causa, disse, minha voz embargada. Alejandro estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. O toque que eu tinha certeza que nunca mais sentiria novamente. Você realmente achou que eu me importava mais com a TecMax do que com você? Era o trabalho da sua vida, argumentei. Seu legado. Emiliano. Ele disse meu nome como uma carícia. Você não entende? A TecMax é apenas uma empresa. Posso construir outra, se necessário. Mas você é único, insubstituível. Você diz isso agora. Respondi, tentando recuperar o controle sobre minhas emoções. Mas com o tempo, você teria ressentimento. Você teria lembrado do que perdeu por minha causa. Tenho certeza que não, ele disse firmemente. Mas nunca saberemos, não é? Porque você não me deu a chance de escolher. Você decidiu por mim. Suas palavras me atingiram com a força da verdade. Eu tinha feito exatamente isso. Havia tomado a decisão por ele, convencido de que sabia o que era melhor. Eu estava tentando te proteger, disse, embora as palavras soassem fracas até para mim. Ou estava protegendo a si mesmo? Ele perguntou suavemente, sem acusação. Talvez fosse mais fácil para você acreditar nas palavras de Victoria, porque, no fundo, você também temia que não pudéssemos superar as diferenças entre nós. Sua percepção me deixou sem palavras. Como ele podia me conhecer tão bem? O que aconteceu com a TecMax? Perguntei, mudando de assunto. Com Victoria? Victoria não está mais no conselho. Ele informou, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Nem na empresa. Depois que descobri o que ela fez, juntei provas suficientes de má administração e manipulação para forçar sua saída. O conselho está mais amigável agora. Então você venceu. Observei, sentindo um pequeno alívio saber que Victoria tinha recebido o que merecia. Em parte, ele concedeu. Mas algo ainda está faltando. Nossos olhos se encontraram novamente, e senti o calor familiar subindo pelo meu rosto. Alejandro, comecei, incerto do que dizer. Muito tempo passou. Talvez seja tarde demais para nós. É isso que você realmente acredita? Ele perguntou, seus dedos ainda entrelaçados com os meus. Porque se for, eu respeitarei. Irei embora agora e nunca mais te procurarei. Mas preciso ouvir a verdade desta vez, Emiliano. A verdade real. A oferta pairava entre nós como uma corda salva-vidas. Eu poderia agarrá-la e puxá-lo de volta para minha vida, ou poderia soltá-la e deixá-lo ir para sempre. Tenho medo, admiti. Era a verdade mais pura que podia oferecer. Do quê? De que Victoria estivesse certa. De que nossas diferenças sejam grandes demais. De que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. Alejandro apertou minha mão mais firmemente. Você sabe o que eu aprendi nesses 3 meses sem você? Aprendi que as diferenças entre nós são exatamente o que torna o que temos especial. Você me vê como sou, não como meu dinheiro ou minha posição. E eu vejo a força em você, a resiliência, a pureza de espírito que nenhuma adversidade conseguiu quebrar. Suas palavras tocaram algo profundo em mim, uma verdade que eu tinha tentado ignorar. Talvez nossas diferenças não fossem obstáculos, mas complementos. Eu ainda te amo, confessei, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Nunca parei. O sorriso que iluminou seu rosto era como o sol nascendo após a mais longa noite. Eu também nunca parei de te amar, Emiliano, nem por um segundo. Naquele momento, algo mudou entre nós. Uma porta que eu tinha fechado com tanta força 3 meses atrás se abriu novamente, trazendo luz para a escuridão em que eu tinha vivido. O que fazemos agora? Perguntei, me sentindo simultaneamente aterrorizado e esperançoso. Agora, disse Alejandro, levantando-se e estendendo sua mão para mim. Vamos para casa. Casa. A palavra ecoou em mim como uma promessa. Mas para onde Alejandro queria me levar? De volta ao apartamento na cobertura da TecMax? De volta ao pequeno quarto nos fundos da casa dos funcionários? Nenhum desses lugares parecia certo após tudo que tínhamos passado.
Como se lesse meus pensamentos, Alejandro acrescentou: Tenho algo para te mostrar primeiro. Você confia em mim? Olhei para sua mão estendida, para o homem que tinha todas as razões para me odiar, mas que ainda me olhava com tanto amor. Sim, respondi, colocando minha mão na dele. Eu confio em você. Saímos na chuva, que tinha amainado para uma garoa fina. Um carro esperava na esquina, com um motorista que reconheci da época em que estava na Tecmex. Pablo, cumprimentei, surpreso por ele se lembrar de mim. Senhor Emiliano, ele respondeu com um sorriso caloroso. É bom vê-lo novamente. Alejandro e eu entramos no banco de trás e o carro começou a se mover pelas ruas molhadas da cidade. A proximidade dele era ao mesmo tempo familiar e nova, como revisitar um lugar amado após uma longa ausência. Para onde estamos indo? Perguntei, observando pela janela enquanto deixávamos o centro da cidade. Paciência, ele disse, um sorriso misterioso em seus lábios. É uma surpresa. O carro seguiu em direção ao sul, passando por bairros cada vez mais verdes, com menos edifícios e mais árvores. Estava escuro agora, e as luzes da cidade foram ficando para trás. Finalmente, após quase uma hora de viagem, entramos em uma estrada particular que serpenteava por uma colina arborizada. O carro parou diante de uma casa que, mesmo na escuridão, eu podia ver que era impressionante, não pela ostentação, mas pela integração perfeita com a natureza ao redor. Chegamos, anunciou Alejandro, uma ansiedade mal disfarçada em sua voz. Saímos do carro e ele me conduziu por um caminho de pedras até a entrada da casa. As luzes se acenderam automaticamente à nossa aproximação, revelando uma fachada de madeira e vidro com plantas trepadeiras emoldurando portas e janelas. O que é este lugar? Perguntei maravilhado. Casa. Ele respondeu simplesmente abrindo a porta. O interior era espaçoso, mas acolhedor. Uma lareira ocupava uma parede da sala principal, cercada por sofás confortáveis. A decoração era elegante sem ser pretensiosa, com muitas plantas e luz natural. Mas o que realmente chamou minha atenção foram as estantes. Estantes de livros em quase todas as paredes, do chão ao teto, algumas já preenchidas, outras ainda vazias, esperando. Alejandro, sussurrei, virando-me para ele. Esta casa, eu a comprei há 2 meses. Ele explicou, seus olhos nunca deixando os meus. Depois que Raul me contou suas suspeitas, depois que comecei a duvidar do que tinha acontecido entre nós, eu pensei, eu esperava, que talvez algum dia pudéssemos recomeçar, em um lugar novo, sem o peso da Tecmex, sem as sombras do passado. Você construiu uma biblioteca para mim, percebi, tocando as estantes com reverência. Para nós, ele corrigiu suavemente, um lugar onde pudéssemos construir nossa própria história, página por página. Lágrimas embaçaram minha visão. O gesto era tão perfeitamente Alejandro, generoso, thoughtful, romântico. E tão perfeitamente nós. Venha, ele disse pegando minha mão. Há mais. Ele me guiou através da casa, mostrando os cômodos um por um. A cozinha espaçosa com uma horta de ervas na janela. O escritório com 2 mesas, uma para cada um. Os quartos de hóspedes, prontos para receber amigos ou família. E então, abriu a última porta. O quarto principal era amplo, com grandes janelas que, eu imaginava, teriam uma vista incrível durante o dia. No centro, uma cama king size com lençóis brancos parecia convidar ao descanso e ao conforto. Mas o que me fez conter a respiração foi a parede oposta à cama. Ali, Alejandro tinha criado um mural com fotos nossas, momentos roubados de nossa breve história juntos. Eu e ele no jardim da Tecmex. Nós dois em um café na Condesa. Alejandro lendo para mim na biblioteca de seu antigo apartamento. Como você conseguiu estas fotos? Perguntei, aproximando-me do mural. Raul, ele respondeu com um sorriso. Ele tem um talento secreto para fotografia. Disse que queria capturar nossa história desde o início porque sabia que era especial. Toquei uma das fotos, uma onde Alejandro tinha sido capturado me olhando quando eu não estava prestando atenção. A adoração em seus olhos era tão evidente que quase doía ver. Por que você está fazendo tudo isso?
Perguntei, a emoção tornando minha voz rouca. Depois do que eu fiz, das mentiras que contei? Alejandro se aproximou, ficando tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo. Porque entendo por que você fez o que fez. Porque sei que foi por amor. E porque mesmo nos momentos mais escuros, quando acreditei que você tinha me traído, uma parte de mim nunca deixou de te amar. Seus olhos procuraram os meus, e vi neles uma vulnerabilidade rara. A pergunta é: você pode me perdoar por acreditar nas suas mentiras tão facilmente? Por não lutar mais por você? Por deixar que 3 meses passassem antes de encontrar a coragem de te procurar? Estendi a mão e toquei seu rosto, redescobrindo o contorno de sua mandíbula, a textura de sua pele. Não há nada para perdoar, sussurrei. Eu queria que você acreditasse nas mentiras. Era o único jeito. Houve um momento de suspensão, como se o próprio tempo tivesse parado para nos observar. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, nos movemos um em direção ao outro. Nossos lábios se encontraram em um beijo que era tanto um olá quanto um adeus. Adeus aos meses de separação, às dúvidas, às mentiras. Olá a um novo começo, a uma segunda chance. O beijo foi suave no início, exploratório, como se estivéssemos reaprendendo um ao outro, mas rapidamente se aprofundou. 3 meses de saudade e desejo contido encontrando expressão. Minhas mãos se entrelaçaram em seu cabelo, enquanto as dele me puxavam mais para perto, como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. Quando nos separamos ofegantes, Alejandro descansou sua testa contra a minha. Fique comigo, ele pediu. Sua voz pouco mais que um sussurro. Não apenas esta noite, mas todas as noites. Construa uma vida comigo, Emiliano. Era um pedido, não uma demanda. E nele ouvi tudo o que precisava saber. Que apesar de seu dinheiro, seu poder, sua posição, Alejandro me via como um igual. Que ele valorizava minha escolha, minha agência. Sim, respondi. A palavra simples carregando o peso de 1000 promessas. Eu fico. Seu sorriso iluminou todo seu rosto, alcançando seus olhos de uma maneira que fez meu coração saltar. Bem-vindo ao lar, Emiliano, ele disse, e me beijou novamente. Mudanças profundas raramente acontecem da noite para o dia. Elas vêm em pequenos momentos, em escolhas cotidianas, em compromissos renovados a cada amanhecer. Mudar-me para a casa na colina foi apenas o primeiro passo. A verdadeira jornada era aprender a viver juntos, a construir algo duradouro a partir das cinzas do que quase perdemos. Nos primeiros dias havia uma certa hesitação entre nós, um medo de dizer ou fazer algo errado, de perturbar o frágil equilíbrio que havíamos encontrado. Éramos como dançarinos reaprendendo os passos de uma dança familiar, ocasionalmente pisando nos pés um do outro, mas sempre encontrando o ritmo novamente. O que você acha de plantarmos um jardim? Alejandro sugeriu uma manhã, enquanto tomávamos café na varanda que circundava a casa. Não tão grande quanto o da Tech-Max, mas nosso próprio. Poderíamos pedir ajuda a Raul com o planejamento. A ideia me encantou. Poderíamos ter roseiras, sugeri, lembrando como ele sempre admirava as rosas no jardim corporativo. E talvez uma pequena horta também. Assim começou nosso primeiro projeto juntos. Raul, que havia se tornado um amigo querido para nós dois, veio quase diariamente para nos orientar. Sob sua tutela, transformamos o terreno ao redor da casa em um pequeno paraíso. Passamos horas lado a lado, cavando, plantando, regando, nossas mãos na terra, construindo literalmente raízes juntos. O jardim se tornou uma metáfora para nosso relacionamento, algo que exigia cuidado constante, paciência e trabalho, mas que florescia belamente quando recebia o que precisava. Enquanto isso, eu enfrentava meus próprios desafios. Alejandro insistiu que eu não precisava trabalhar se não quisesse, que havia dinheiro suficiente para nós dois vivemos confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Mas eu precisava de propósito, de independência. Quero abrir minha própria livraria, anunciei uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, as janelas abertas para a brisa fresca da primavera. Uma livraria pequena, acolhedora, com espaço para leituras e discussões literárias. Alejandro se virou para me olhar, sua expressão séria. Em Tepito?
Entendi sua preocupação imediatamente. Tepito, apesar de seu charme rústico e sua história vibrante, era um bairro conhecido por sua alta criminalidade. Não, respondi, após considerar por um momento. Mas também não em Polanco ou em algum bairro de luxo. Quero um lugar onde todos se sintam bem-vindos, onde livros sejam acessíveis para pessoas de todos os backgrounds. Ele sorriu, seus olhos refletindo a luz suave do abajur. Conheço o lugar perfeito, disse. Em La Condesa, perto do Parque México. É um bairro misto, com estudantes, famílias, artistas. Diverso, mas seguro. Nos dias seguintes, exploramos o bairro juntos e encontramos um espaço à venda que parecia ter sido feito sob medida para meus sonhos. Uma antiga casa dos anos 1920, com piso de madeira, janelas amplas e um pequeno jardim interno. O prédio precisava de reformas, mas a estrutura era sólida e eu podia visualizar perfeitamente o que seria transformado em cada cômodo. Quanto custa? Perguntei ao corretor, preparando-me para a desilusão. A Condesa não era um bairro barato. Quando ele mencionou o valor, meu coração afundou. Era muito além do que eu poderia pagar, mesmo com as economias que estava acumulando. Vamos levá-lo, disse Alejandro antes que eu pudesse falar. Quando podemos assinar os papéis? Alejandro, protestei mais tarde quando estávamos sozinhos. É muito dinheiro. Não posso deixar que você compre isso para mim. Não estou comprando para você, ele corrigiu. Estou investindo em nós. Esta livraria será sua, construída com seu trabalho, sua visão, mas o prédio pode ser nossa propriedade conjunta, um investimento para nosso futuro. Debatemos o assunto por dias. Eu estava dividido entre meu desejo de independência e a realidade prática de que nunca poderia realizar esse sonho sem sua ajuda financeira. Finalmente, chegamos a um compromisso. O prédio seria comprado em conjunto, com um contrato formal estabelecendo que eu pagaria minha parte ao longo do tempo com os lucros da livraria. Não precisa ser assim, Alejandro insistiu. Quero te dar isso, e eu quero conquistá-lo, respondi firmemente. Preciso saber que contribuí, que construí algo por mim mesmo, por nós. Ele entendeu finalmente. Entendeu que meu orgulho não era obstinação, mas uma necessidade profunda de sentir que nosso relacionamento era uma parceria de iguais, cada um contribuindo à sua maneira. A reforma do prédio levou 6 meses. Alejandro trouxe sua experiência em gestão de projetos, enquanto eu supervisionava cada detalhe do design interior. Queríamos que a livraria refletisse nossa história comum, a fusão de dois mundos aparentemente incompatíveis. Usamos madeira recuperada para as estantes, tecidos artesanais para as almofadas do espaço de leitura, tecnologia de ponta para o sistema de inventário. O resultado foi um espaço que se sentia simultaneamente tradicional e moderno, acolhedor e sofisticado. Que nome você vai dar à livraria? Perguntou Alejandro, enquanto pintávamos juntos a fachada, uma semana antes da grande inauguração. Sorri, porque já havia decidido há muito tempo. Encontro, respondi. Encontro, porque é isso que os livros fazem. Criam encontros entre pessoas, ideias, mundos, como nós. O sorriso que ele me deu me aqueceu mais que o sol da tarde. Perfeito, ele disse, e se inclinou para selar a decisão com um beijo que deixou marcas de tinta azul em minha bochecha. A inauguração da Encontro foi mais do que eu poderia ter sonhado. O espaço estava repleto de pessoas, amigos que havíamos feito juntos, colegas de Alejandro da TechMax, os funcionários que eu tinha contratado. Muitos deles, pessoas que, como eu um dia, haviam enfrentado dificuldades e mereciam uma segunda chance. E claro, Raul, que havia se tornado quase um membro da família. Houve discursos, brindes, muitas risadas e algumas lágrimas. Mas o momento que mais guardo comigo aconteceu no fim da noite, quando quase todos já haviam partido. Alejandro me encontrou na seção de literatura latino-americana, onde eu estava ajustando a disposição de alguns livros. Ele parecia estranhamente nervoso, algo raro nele. Está tudo bem? Perguntei preocupado. Você parece tenso. Estou perfeitamente bem, ele garantiu, pegando minhas mãos. Só há algo que quero te perguntar. Algo que tenho pensado por um tempo. Meu coração acelerou.
de repente consciente da seriedade em sua voz. Emiliano Valdez, ele disse, sua voz firme apesar do nervosismo evidente em seus olhos. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Construir uma casa com você, este negócio, nossas vidas entrelaçadas, mostrou-me o que realmente importa. Você me ensinou que verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro ou status. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Não sou perfeito. Ainda cometo erros. Ainda tenho muito a aprender. Mas quero aprender com você. Crescer com você. Quero envelhecer vendo você entre livros, com terra do jardim sob as unhas, com o sol do entardecer no seu rosto. E então, para minha completa surpresa, ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Emiliano Valdez, você me daria a honra de se casar comigo? O mundo pareceu parar. Olhei para o homem ajoelhado à minha frente. Este homem que tinha tudo e que, de alguma forma, sentiu que lhe faltava algo até me encontrar. Este homem que tinha arriscado seu império por mim, que tinha esperado pacientemente enquanto eu construía minha própria independência, que me amava não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Sim, respondi, a palavra saindo como um suspiro. Sim, Alejandro Rodrigues, eu me casarei com você. Ele deslizou um anel simples, mas elegante em meu dedo. Uma banda de prata com pequenas pedras azuis incrustadas, reminiscentes da cor do céu no dia em que nos conhecemos. Quando ele se levantou, puxei-o para mim, nossos lábios se encontrando em um beijo que carregava todas as promessas do futuro que construiríamos juntos. 2 anos depois. O sol de verão banhava o jardim com uma luz dourada, enquanto os últimos convidados partiam. Nossa casa na colina tinha sido transformada para a ocasião. O casamento simples, mas elegante, que ambos desejávamos, cercados apenas por pessoas que realmente importavam para nós. Acho que foi um sucesso, não foi? Alejandro perguntou, se juntando a mim na varanda. Ele estava deslumbrante em seu terno claro, uma flor do nosso jardim na lapela. Meu marido. A palavra ainda me causava um arrepio de alegria. Perfeito! Concordei, entrelaçando meus dedos nos dele. Apenas como deveria ser. Olhamos juntos para o jardim, agora muito mais exuberante do que quando começamos a plantá-lo 2 anos atrás. Roseiras floresciam em profusão, trepadeiras cobriam pérgolas artesanais e uma pequena fonte murmurava suavemente ao centro. Sabe o que estou pensando? Alejandro disse, seus olhos contemplando o horizonte, onde o sol começava sua descida atrás das montanhas. O quê? Estou pensando na manhã em que te encontrei, enrolado naquele cobertor velho na calçada. Pensando em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse passado direto, como fiz em tantas manhãs anteriores. Apoiei minha cabeça em seu ombro, deixando a memória daquele dia pairar entre nós. Mas você não passou, observei. Você parou. Você me viu quando ninguém mais via. E você me viu também. Ele respondeu, beijando o topo da minha cabeça. Além do dinheiro, do poder, da posição, você viu o homem por trás da fachada. Um homem maravilhoso, por sinal. Acrescentei, sorrindo contra seu ombro. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo canto dos pássaros retornando aos ninhos e pelo murmúrio distante das vozes de Raul e alguns funcionários que ajudavam com a limpeza. Nossa jornada até aqui não tinha sido sem obstáculos. Houve ajustes, discussões, momentos de dúvida. A Encuentro enfrentou dificuldades iniciais, como qualquer novo negócio, mas eventualmente encontrou seu público. A TechMax continuou prosperando sob a liderança renovada de Alejandro, embora ele agora delegasse mais responsabilidades, priorizando nosso tempo juntos. E havia o projeto do qual mais nos orgulhávamos, a Fundação Nuevo Comienzo, que oferecia moradia temporária, treinamento profissional e apoio psicológico para pessoas em situação de rua. Começamos pequeno, com um único abrigo renovado em Tepito, mas já estávamos expandindo para outros bairros da cidade. No que está pensando agora? Alejandro perguntou, notando meu silêncio contemplativo. Em como chegamos aqui, respondi honestamente. Nos caminhos tortuosos que tivemos que percorrer, nas dores que passamos, e em como, de alguma forma, tudo isso nos trouxe exatamente para onde deveríamos estar.
Ele assentiu, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Não mudaria nada, ele confessou. Nem mesmo aquela noite terrível em que pensei ter te perdido para sempre. Porque cada momento, cada escolha, nos moldou, nos trouxe aqui. Nem mesmo os 3 meses separados? Perguntei, erguendo uma sobrancelha cética. Alejandro riu, o som vibrante e livre. Bem, talvez eu acelerasse um pouco essa parte. Digamos, para 3 dias em vez de 3 meses? Ri também, sentindo a felicidade borbulhar dentro de mim. Feito. Ele se virou para mim, então, enquadrando meu rosto entre suas mãos. Seus olhos, os mesmos olhos que me cativaram naquela primeira manhã, ainda me olhavam com a mesma intensidade, o mesmo amor. Sabe o que mais gosto em nós? Ele perguntou, sua voz baixa, quase reverente. O quê? Que nossa história não é sobre um homem rico salvando alguém das ruas, ele disse. É sobre 2 pessoas salvando uma à outra, de maneiras que nenhuma delas esperava. A verdade de suas palavras ressoou profundamente em mim, porque era exatamente isso que tinha acontecido. Alejandro me ofereceu uma mão quando eu mais precisava, mas fui eu quem mostrou a ele que havia mais na vida do que sucesso corporativo e acumulação de riqueza. Ele me deu um teto, mas eu lhe dei um lar. Para novos começos, propus, erguendo-me na ponta dos pés para selar o sentimento com um beijo. E para todos os capítulos que ainda vamos escrever juntos, ele completou. Enquanto o sol se punha sobre a cidade do México, permanecemos abraçados na varanda da casa que construímos juntos, não apenas com tijolo e madeira, mas com confiança e compromisso, respeito e, acima de tudo, amor. Um amor que tinha começado da maneira mais improvável, com um café quente e um cobertor rasgado em uma calçada fria. Um amor que, contra todas as probabilidades, tinha prosperado nas sombras de um arranha-céu, florescido num jardim no topo da cidade, e agora tinha raízes profundas em solo fértil, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. Fechei os olhos, saboreando o momento, consciente da preciosa raridade do que tínhamos encontrado um no outro, e soube, com uma certeza que vinha do mais profundo da minha alma, que nossa história, a história de Emiliano e Alejandro, estava longe de terminar. Na verdade, o melhor ainda estava por vir. Fim. Se você gostou desta história de amor entre Emiliano e Alejandro, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Seu apoio significa muito e me inspira a continuar escrevendo. Obrigado por acompanhar esta jornada romântica na cidade do México.